Alô, alô. Bom, boa noite a todos. Desculpa. Boa noite a todos. Para quem não esteve aqui até agora, eu sou o Thiago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles e editor da revista Zoom. Esse é o último dia e o último evento do Festival Zoom. Eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que vieram em um dia ou outro, nos 3 dias. Agradecer muito as pessoas que ralaram aqui nos bastidores para conseguir colocar esse evento de pé. Queria agradecer os feirantes e todos que estão ali participando e vendendo e mostrando suas produções, e a todas as pessoas que mandaram os livros também, que estão em exposição na biblioteca de fotografia do Instituto. E queria agradecer muito os parceiros também do festival, a Folha de São Paulo pelo apoio, o Instituto Goethe pelo apoio e o Pré-Helvécia pelo apoio. Queria agradecer especialmente a todos os convidados também que conseguiram abrir espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Como não sei se todos vocês sabem, mas essa era uma mesa que ia ser uma grande conversa em homenagem a Cláudia Andujar, uma das grandes fotógrafas brasileiras. Eu falei com a Cláudia hoje de manhã e ela não estava se sentindo muito bem, e ela achou que a melhor coisa era cancelar a mesa e cancelar a participação dela, né? A gente ficou um pouco ao longo do dia tentando pensar como contornar isso, o que fazer, e eu acho que a melhor solução talvez a mais feliz solução aqui para a mesa foi contar com a ajuda de todas as pessoas que participaram do festival durante esses dias para montar uma espécie de debate ou de mesa redonda de congraçamento em torno do festival, em que os artistas e os fotógrafos e os cineastas que participaram voltam para o palco para falar de artistas ou de fotógrafos ou de cineastas que foram importantes para suas carreiras. Então, meu agradecimento especial para a turma aqui, que na última hora teve que pensar aí uma fala e topou participar desse evento, e a vocês também por terem ficado e terem terem topado a troca da mesa por uma mesa que promete ser bem interessante também. A gente vai, nessa mesa, como nas outras, começar com um trechinho do Super 8 do cineasta Jorge Bodansky. É um material que foi gravado nos anos 70 pelo Jorge e que estava guardado até então. Ele foi recentemente digitalizado pelo Instituto Moreira Salles e ele vai ser visto pela primeira vez agora aqui. O Jorge está apresentando esses filmes que são mudos, são trechos entre 5 e 10 minutos. A gente vai ter o trechinho e depois começa a mesa, cada um vai conversar 5 a 10 minutos também sobre os seus fotógrafos preferidos. Boa tarde. Isso que eu vou mostrar agora é a continuação de um Super 8 que mostramos na conferência anterior. Mas eu quero dizer o seguinte, eu usei o Super 8 como um caderno de notas, quer dizer, um diário de bordo para mim. O Super 8, na época, nos anos 60, 70, ele tinha várias funções e uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar, foi usado pelos artistas e principalmente por alguns cineastas em função de ser uma bitola que não era observada pela censura. Então, isso dava mais liberdade, a gente poder filmar sem se preocupar, vai ser censurado, não vai ser censurado, vão correr atrás da gente ou não. Isso é um fator importante. O outro também é o fator do custo, porque era relativamente barato poder usar isso e não dependia tanto de laboratórios e uma pós-produção cara. O Super 8 ele tinha uma desvantagem, que era mudo, né? O Super 8 sonoro veio anos depois só, e também dificuldade, a edição em Super 8 era muito complicada, muito difícil e prejudicava muito o material. Tinha que ser feito com durex e depois tirado uma cópia, e a qualidade ficava péssima. Então, prevendo tudo isso, eu, quando usei o Super 8 para mim, para os meus trabalhos, eu sempre editei o filme já com a própria câmera. Nesse trabalho que a gente vai ver, ele tinha uma função específica. Eu já tinha ideia do Iracema, uma transamazônica, na cabeça, e estava querendo convencer um produtor da televisão alemã para produzir o filme para o programa dele. E ele me disse, traga uma coisa concreta para eu ver. Aí eu falei, bom, peguei o meu Fusca aqui de São Paulo e fomos para a Transamazônica com meu companheiro na época, o Wolf Gauer e o Orlando Senna, que posteriormente se tornou co-diretor do filme, e saímos para essa aventura, para a Transamazônica, fomos e voltamos com esse olhar de procurar os conteúdos do filme, principalmente a vida dos choferes de caminhão e das menininhas que se prostituíam em torno do universo deles, porque esse era o tema do filme. Então, vamos ver isso e eu vou comentando enquanto o filme passa.
As cenas que nós vamos ver foram rodadas na Belém, Brasília, na época, que só uma parte era asfaltada, e na própria Transamazônica, e depois fomos para Belém do Pará. Vocês vão ver as imagens em Belém, também já em função da procura de locações para o filme. São prostitutas que estavam se lavando a roupa delas, isso na beira da estrada, né? A gente vai ver depois, a câmera mostra que em plena estrada, você, olhando para os lados, você podia achar cenas como essas. Esse Super 8, ele foi a base de um livro que está sendo lançado aqui, que são fotogramas desse Super 8 que vocês estão vendo, que a gente transformou esses fotogramas em fotos, e essa sequência de fotos é que deu origem ao livro chamado Procurando Iracema. Todas as questões, né, que estão no filme, as questões da Amazônia, que continuam hoje, aconteciam na beira da estrada. Isso tudo que se vê aqui, a gente não saiu da estrada, né? A câmera estava na estrada e apontando para os lados, a gente tem essas cenas de miséria, de prostituição, de devastação. Aí deu para ver um pouquinho o Fusca, porque a gente saiu aqui de São Paulo e foi até lá. A madeira era derrubada na beira da estrada e os caminhões recolhiam as toras e iam embora, sem controle nenhum. Aliás, como continua em parte hoje. Essa aqui é a Transamazônica.
aqui já estamos chegando em Belém. Esse bar aqui, que acabou de aparecer no filme, ele queimou na filmagem do Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. O Iracema ainda foi filmado ali. E isso são prostitutas exatamente ali na beira do rio Guamá. Isso você ainda encontra hoje, lá em parte. Essas imagens todas são de Belém do Pará.
Foi isso, acabou. Eu queria então convidar ao palco, bom, Maureen já está no palco, Jorge Bodansky, Ian Gross, Teju Cole, André Penteado, Éder Oliveira, Antônio Manuel, Felipe Russo, Daigo Oliva, e a Yasmin Tainá, infelizmente, porque a gente atrasou, ela ia participar, mas teve que pegar o avião e foi embora. Acho que eu vou passar. Senta aqui, ó. Ok, pode passar isso. Bom, então boa noite a todos. A gente vai fazer uma ordem aqui. Eu vou começar pela Maureen apresentando, porque é outra pessoa que tem um compromisso aqui inadiável. Como disse antes da mesa, queria agradecer muito aqui a colaboração de todos e a disposição de todos para pensar isso e dividir com a gente alguma coisa que é muito própria, muito íntima assim, da produção visual. Essa mesa era uma mesa para ser dedicada à fotógrafa Cláudia Andujar, e eu queria só abrir com algumas imagens dela, que foram objeto de uma exposição que eu fiz junto com ela, e que, na verdade, foi o resultado de uma pesquisa de muitos anos, cerca de 2 anos, de 2 a 3 anos, que eu visitei a Cláudia toda semana para olhar o arquivo dela e tentar trazer coisas novas ou coisas que não tinham relação com o trabalho indígena. Isso foi objeto de uma exposição no IMS do Rio de Janeiro, e as imagens que eu queria mostrar aqui são de uma das séries que a gente publicou na revista Zoom e depois expôs no Rio de Janeiro, de uma modelo que a Cláudia... Não sei se já está aparecendo já. Uma modelo que a Cláudia fotografou nos anos 60. Para quem não sabe, a Cláudia, antes de trabalhar com os índios Yanomami, teve uma longa carreira até chegar no Brasil, né? Ela nasceu na Hungria, na Romênia na época, mas de origem húngara, emigrou, na verdade fugiu da guerra, porque parte da família dela foi assassinada, a parte judia da família, ela fugiu com a mãe protestante para a Suíça, ela passou poucos anos na Suíça, depois emigrou para Nova York, viveu cerca de 10 anos lá em Nova York, antes de vir para o Brasil em 1955. E aqui ela começou a fotografar, não falava português, e achou que a fotografia era uma forma de aprender a cultura e de se comunicar com as pessoas do Brasil, e começou a usar as imagens e a fotografia como uma forma também de descobrir a si mesma, né? de retraçar uma origem, de conseguir se reencontrar depois de tantos traumas familiares e de tantas dificuldades que ela teve. Ela trabalhou um tempo em revistas e numa revista muito importante, que é a revista Realidade, onde o Bodansky e Maureen também trabalharam, e dirigiu o departamento de fotografia do MASP, fez uma série de trabalhos que ficaram um pouco esquecidos depois que ela se envolveu com os índios Yanomami, que se tornou realmente a grande questão da vida dela. Inclusive, ela diz que talvez o trabalho fotográfico dela não seja a principal coisa que ela fez na vida. Essa série, então, que eu queria só apresentar aqui da minha fotógrafa de cabeceira e também um pouco para homenagear a Cláudia, é um pequeno ensaio que ela fez com uma modelo baiana que ela conheceu em São Paulo e que estava aqui tentando arranjar trabalho, não conseguiu arranjar trabalho e resolveu que ia voltar para a Bahia. A Cláudia tinha amigos que conheciam essa moça e que apresentaram essa moça para ela. Essa moça chama-se Sônia, e ela sugeriu à moça que fizesse um ensaio nua, né? Ela convidou a moça para ir para o apartamento e fez um ensaio, não desse jeito como vocês estão vendo, mas de fotos sem nenhum tipo de tratamento, da Sônia nua. Ela não gostou muito do resultado do ensaio e ficou com aquele ensaio guardado por um tempo, até que ela resolveu,
retrabalhar essas imagens com filtros e um aparelho que chamava Repronar, que era muito comum na época, e deu origem a esse outro ensaio, que, na verdade, como diz a Cláudia, é um ensaio mais sobre toda a questão feminina e a alma feminina, e sobre ela própria, Cláudia, sobre a condição de ser mulher, do que especificamente sobre a Sônia. A gente nunca achou quem seja a Sônia, até uma coisa interessante, uma coisa que gostaria muito de fazer é descobrir quem é essa pessoa, se ela ainda está viva. Mas esse é são algumas das fotos do ensaio. O ensaio foi todo feito em slides, né, em cromos, em diapositivos, e depois eles são sobrepostos e ela vai aplicando alguns filtros, e esses filtros vão dando essas tonalidades, essas colorações. E eu ia só concluir isso aqui, lendo esse trechinho de um depoimento que a Cláudia deu na época, quando ela publicou esse ensaio nos anos 70. O corpo humano é, para mim, o objeto mais belo que existe, por isso há anos sonhava realizar um ensaio fotográfico sobre as formas físicas da mulher, para conseguir revelar sua essência. No mundo atual, os homens têm menos consciência do próprio corpo. Essa consciência, quando é clara e procurada, aumenta misteriosamente a beleza e o significado do corpo, como se lhe atribuísse cores. Assim sinto as mulheres azuis e os homens cinza. E o fascínio que pode exercer um corpo feminino em quem observa e estuda vai além da sensualidade, tornando-se o objetivo perfeito para a criação artística. Inclusive, é possível também que, como mulher, ao realizar um ensaio estético sobre as formas femininas, eu esteja procurando uma identificação reflexa, idealizada do que desconheço do meu próprio corpo. Mas não poderia explicar por que Sônia, a moça mulata que todos os meus colegas recusaram como modelo, servia exatamente para meu ensaio. E mais, porque o corpo azul de Sônia se tornaria a revelação das imagens de um sonho. É isso. Então eu queria passar a palavra a Maureen, que vai falar um pouco sobre o fotógrafo dela, e depois a gente segue aqui. More. Você quer translate? Será que temos... Não consigo ver a Joana. Não? Temos tradução para o Teju? Não. Sorry. Foi mesmo no improviso. Os deuses assim quiseram falar da Cláudia Andujar. Em exatamente 15 minutos, não dá. Mas aqui estava. Porque, para mim, por que estamos mostrando essa foto de Edward Curtis? Vocês conhecem esse fotógrafo, um fotógrafo norte-americano? Nasceu mais ou menos em 1860, uma coisa assim. E ele, durante anos, teve uma só preocupação, era retratar as nações do índio da norte-americana. Então, a ideia dele, quando você pensa como era lá fotografar nesses lugares, uma pessoa acompanhando com enormes fotocâmeras e tal, mas fez um trabalho extraordinário. Mas eu digo isso porque sempre falei que tem dois Cs, Cláudia Curtis e Cláudia. Porque eu acho que de todo mundo que fez, que eu conheço, fotos com índios, a Cláudia não tem palavras. Eu acho assim, enquanto você mencionou que eu fazia coisas no Xingu, mas os meus trabalhos, acho que foi um capítulo. O trabalho da Cláudia é o trabalho da vida dela. E outra coisa, eu acho muito raro uma pessoa com a criatividade, sofisticação de captar imagens, de ter do outro lado uma vida que seria a luta pela terra dos Yanomamis. Quer dizer, eu acho que se não tivesse sido a Cláudia, eu acho que as terras já teriam ido nas mineralogias de lá, mineradoras. Então, é muito raro. Eu, às vezes, me sinto muito pequena quando
quando penso na Cláudia, porque fazer as duas coisas juntas é uma imensidade, não é uma coisa raríssima. Então, eu acho que só você me pediu para vir aqui, para mim foi um grande prazer. Sei que ela vai vir aqui, sei que ela vai falar não só sobre as fotos, mas sobre a causa. Eu acho que vai ser uma coisa muito, muito, muito importante. E creio que é um pouco isso que eu quero dizer. Curtis, isso é muito raro, porque muitas dessas fotos foram feitas mais ou menos nos anos 1915. E ele viajava assim, os Estados Unidos é uma imensidade. Ele é quase de costa a costa que ele fez. E pouco a pouco ele pode ter o patrocínio de o Rockefeller, daquelas épocas, JP Morgan, que possibilitou essa imensa viagem solitária, porque ele foi sozinho, às vezes com uma pessoa. Agora, imagina o que era naquela época, fazer isso. Isso já é... Agora a gente vai de avião, chega de avião, faz as fotos, acha que às vezes se tem que ir de ônibus já é um pouco difícil, mas naquela época era extraordinário. De vez em quando as pessoas dizem, mas por que ele retratou? Será que ele não instigou eles um pouco para ser como eles tradicionalmente eram? Talvez sim, mas o índio, eu vou contar só uma pequena anedota. Quando a gente foi com o Lúcio Codato no Xingu, a gente foi lá, eu tinha estado vários anos intervindo, para fazer um filme, chama Xingu Terra. Então, esse Xingu Terra é assim. Eu ia começar com as panelonas, aquelas panelas enormes, e ia vir pouco a pouco para pôr umas flechas. O início do filme. Não, Marina, peraí. Então, isso ia portado no chão. Mas o chão, que é da areia, tinha que ser exatamente limpo, perfeito. Peraí, Maria. Depois, as flechas. A coreografia está absolutamente bem. Segundo, tínhamos uma cena em que tinha os homens, uns 10 homens, indo, lado. Peraí, Marina. Então, a coisa era assim. O cocar tinha que ser absolutamente assim, a pena azul que tem absolutamente no meio. Peraí, esqueci. Aí põe o cocar ao redor aqui. Depois, a terceira cena, a vinda do peixe. A vinda do peixe, a gente estava lá com as máquinas. O Lúcio, eu o técnico de som. Não, espera. Então, a coreografia, o ponto a ponto, foi exatamente eles, nessas cenas, que foi feito pelos próprios, não? Então, o índio sempre dizia nas aldeias xinguanas, tem um enorme pátio, não? Que é como se fossem peças dentro de um mundo quase desse lado cênico, foi para nós. Agora, eu acho que... o que é que eu ia dizer assim? Quando eu vejo as pessoas, às vezes, mencionam as minhas fotos, mas aí hesito e digo, tudo bem, mas as Cláudia é foto de Índia com a Cláudia. Só vou dizer isso e espero que a próxima vez você me convida para fazer parte. Só vou explicar por que eu estou em pânico. Porque eu tenho um neto
que está fazendo, montando uma coisa circense no ginásio de Ibirapuera, uma coisa dificílimo. E o primeiro dia, eu prometi de estar lá. Vocês compreendem isso? É por isso que eu vou... Eu queria te fazer só uma pergunta, Maureen. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o que você acha que tem do Curtis no seu trabalho? Como é que você vê ele incorporado no seu trabalho? O que você acha que tem do Curtis no seu próprio trabalho? Como é que você vê ele? Bom, eu gostaria que fosse, não? Eu digo, não, eu acho um privilégio. Claro, quanto mais a gente se destaca das tradições vigentes, a gente tem que inventar outra maneira de fotografar. Eu gostaria agora de começar a falar, entende? Mas não dá certo. Não, porque antes, enquanto a coisa aí você é uma pessoa que está lá para traduzir, simplesmente. Mas hoje em dia, eu acho que o grande desafio é com as novas técnicas, que também oferecem coisas muito boas, as pessoas saber descobrir. Para nós, quando dizem que para nós, que era difícil. Não era difícil. A dificuldade que a gente tinha é a facilidade que a gente tinha. Porque quando nós chegávamos com essas fotos, digamos, de índio, era assim, todo mundo recebia. Quando eu trabalhava na realidade, a gente ia em lugares que ninguém nem sabia o nome, ninguém tinha ido. Então, na volta, era quase covardia, porque o interesse era não só pela foto, se era bonita ou não, mas pelo lugar, pelas pessoas. Estávamos trabalhando com ainda um desconhecido, que é um privilégio, porque você começa já... Então, eu acho que hoje em dia, como muito foi retratado, tem outras coisas que essas gerações têm que descobrir por onde, sabe? Eu só vou acabar uma coisa que eu acho muito importante, já que suponho que a gente está falando com pessoas ligadas à fotografia. A fotografia nesse país está acontecendo onde? Está acontecendo nos encontros que pipocam por aqui, por ali. Não são nas capitais. Tem Feira de Santana. Faz uma semana que eu esteve no Recife. Porque é um lugar de diálogo. Raramente as pessoas podem viver das fotografias. Então, a fotografia voltou a ser uma arte. Então, as pessoas, como todos vocês, eu acho, todos nós, acham meios de chegar no fim do mês e abriu-se uma espécie de diálogo. E eu nunca recuso nenhum desses convites, porque é tão estimulante para nós que para eles. Tchau. Next one, Teju Cole. Do you want me to... Yeah, I'll just indicate for you. Flip the image? Yeah. So you can stay. Go back. Okay. I'm going to talk very briefly about the work of Seydou Keita, who is a photographer from Mali. He was born in Bamako in 1921, and he died in Paris in 2001. The main period of his activity was from the 40s, the late 40s mostly, until about 1964. And this is quite an important period in the history of his country's life, because this is the immediate pre-independence period. So this is the final phase of the colonial period in Mali. Bamako, which had been a trading town in the interior of West Africa, an important trading town, but then became the capital of French West Africa. Let's go to the next image.
Pretty much all these photos are from the late, like from 49 or from the 1950s. And all I would simply, oh no, go back to that one, yeah. All I would simply like to leave you with is the idea that not only was Seydou Keita a portraitist, but he was an extraordinary visual artist. He was able to take out of the quite limited material of customers walking into a studio and requesting a portrait and making something quite lasting from them. So I just have about 6 pictures here, and I'll just say something quickly about each of them. Seydou Keita was one of the very first people in Mali, in West Africa actually, in the Sahelian region certainly, to open up, who's a native person to open up a photography studio. But very quickly, there are rivals around. And by the 50s, there are about 4 other photography studios in Bamako. And Seydou Keita's draw for the people who came to see him was to find a sort of fine balance between getting a likeness. I mean, they were not his subjects, they were his patrons. They came in there to have themselves immortalized in a photograph, just like anybody does who's having a portrait made in a formal situation. But at the same time, he was conveying to them, excuse me, an idea that these pictures were Seydou Keita's pictures, so that each successive picture became an advertisement for his own work. So this is a man working locally, very little foreign or international influence, who amasses his body of work. At the very least, 7,000 plate negatives. He stops that work in 1964 because he starts working for the government. And about that work, we know nothing. It's safe to bet that it's probably not of this personality or intensity or quality. Thousands of plate glass negatives, out of which subsequently prints are being made for exhibition in Western institutions and for publication. His international fame began just a few years before his death in the 90s. And then he's probably a name many of you have heard of. It's astronomical. But it is the detail of the brass strap falling off the shoulder that takes this far away from the permanent anthropological gaze with which a Western photographer might regard African subjects into a deep intimacy that lets us know that these are the people who are in charge of the image being made, especially the woman. Next picture. Modernity was always already there. People were contemporaries with us. They were just like people here in the 50s or people in the US in the 50s. But with the cloth backdrop, just at the edge of it, you can see a little bit of the mud wall outside Seydou Keita's studio. He used natural light, but he also used artificial light as well, run with a kerosene generator, I believe. Next. And you can see the floor here, right? So that when this is delivered to the client, potentially it would just have been cut. And then it's just the upper part. So there's a little bit of stagecraft, but it's not very elaborate. What makes Seydou Keita different from the other great modern Malian photographer, Malik Sidibé, is that his work is happening within fairly static dimensions. And Malik Sidibé is taking his camera much more portable with flash and film to the nightlife and all of that. But again, the draw for Seydou Keita is that you have this large glass plate negatives, and the quality is extraordinary in a way that cannot be matched by any of our digital cameras, even to this day. Next. He would advise about what best pose to have. He would not insist, but he would say, he would let the patron, the customer, suggest, and if something was not working, then he would subtly alter.
It's quite a high level of pressure to put on a portrait of people we don't know for us to find them interesting. Other people's wedding photographs are not interesting, right? Until they're made by somebody. The irony of it is that we don't know any of these people's names. He kept the record of the negatives, but not the names of the customers. And only the name of the photographer now is known. So this is a whole vanished world of sensibility of manners and culture and customs, interactions and intimacies that is now present to us only in the form of two-dimensional photograph. Next. Extraordinarily beautiful people, probably a young boy with his sisters. Next. And it really is striking that this is all happening at the exact same time, and well decades past this, that when you're looking for photographs of the Sahel region, what you have is National Geographic, men with painted faces and big white smiles, and the anthropological permanence that the Western photographers needed. And at the same time, this young man had a completely different sense of who he was and how he wanted to be present in the world. We still have the same problems. Okay, next. And that's the last picture I'm going to show. Almost like a case of evolutionary convergence, because when you look at an image like this, you can't help but think of Matisse and the way he would set off patterns against each other to have a visual impact. So that Seydou Keita's priority was not to run an agenda for, oh, we're all hyper-modern all the time, or we're permanently tradition, but to just say, like in any cosmopolitan space, there's always a variety of practices of everyday life. Okay, I'll stop there. Thank you. Felipe Russo, que não esteve ainda no palco, mas é um dos autores e editores que está aqui presente na feirinha. Bom, eu mais do que... Aliás, que bom que vocês vão transmitir vão disponibilizar depois o conteúdo das falas, porque eu fiquei lá na feirinha sofrendo de não estar aqui dentro para escutar. Mas eu, mais do que falar de um fotógrafo que é assim, fundamental para mim, o fotógrafo, eu vou falar de um fotógrafo que é um lugar de socorro. Assim, às vezes eu olho para esse livro, e principalmente para esse trabalho, que é o Coletor de Cogumelos, né, do Jason Fulford, Mushroom Collector, chama, e que é um livro muito pequeno e singelo, que ele começa já na capa, né, você não tem nenhuma... A capa já é o começo do trabalho, e é um trabalho que nasce de objetos também muito singelos. Assim, o Fulford ele recebe de um amigo uma caixa com uma coleção de fotografias de cogumelos, que tem a identificação da espécie do cogumelo, né? E ele fica intrigado com essas imagens. E o Fulford é uma figura interessante, porque ele é designer, ele é editor de livros, ele tem uma editora, fotógrafo, e ele passa a ler sobre o cultivo e sobre o ato de coletar cogumelos, né? E isso leva ele a um mergulho, uma reflexão sobre o próprio processo também de construir imagens e construir narrativas a partir de imagens, e de se colocar no mundo disposto a ver cogumelos emergir do chão. Assim, é quase como, né, disposto a ver esse acontecimento que eclode e que dura 2 dias e desaparece, né? E
E aí o livro ele é uma sequência, quiser passar, Tiago. Ele é uma sequência de imagens e textos, imagens de acontecimentos até muito de pequenos acontecimentos, objetos efêmeros, cenas cotidianas, e que vão se desenrolando numa narrativa que é construída muito a partir da própria imagem e desses textos que ele coloca, que é quase como se você estivesse dentro da cabeça do Fulford, pensando sobre o processo de encontro e de edição dessas imagens, né? Pode passar, tem uma que é... Né? Então, você vê, e ele constrói também pequenos, como designer, ele constrói também pequenos gestos no estúdio para fotografar, né? Passa a próxima, que eu acho que o texto dela é muito boa, que ele fala assim: pela manhã eu construí essa pequena instalação e à tarde eu encontrei essa fotografia. É como se um desejo abstrato tivesse sido realizado, né? Ele fala, essa é a frase que ele coloca. Então, na verdade, mais do que um grande trabalho fotográfico, para mim, o que esse livro traz é um pouco esse processo de se permitir acreditar numa coisa e de se permitir ir atrás dessa coisa e de seguir, muitas vezes, pequenas intuições que podem te permitir materializar daí alguma coisa mais concreta, né? Então, esse livro do Fulford, para mim, ele é esse lugar de voltar a acreditar que você pode encontrar uma caixa de pequenas fotografias de cogumelo e aquilo ser importante e daí um processo mais complexo e mais significativo poder acontecer, né? Ele é um livro, assim, às vezes eu carrego ele na mochila assim, e vejo no metrô, ele é um deleite, assim, né? Um momento de deleite. Eu uso ele muito em aula também, quando alunos ficam mas eu não sei o que eu faço, eu não tenho nenhuma ideia. Então é um pouco isso, assim. Eu mostrei ele por esse motivo, assim. Eu acho que o Jason se permite muito viver as coisas e eu acho que a fotografia essencialmente é isso, assim. Ela tem muito esse lugar do se deixar, do se permitir, do acreditar, do sair sem muito saber o que vai acontecer e desses desejos abstratos que se materializam de repente como imagem. Então acho que é isso, assim. Por isso que eu escolhi. O parênteses que você não fez é que você é biólogo, né, de formação. Sim, sou biólogo. Antes de ser fotógrafo. E na verdade, recentemente eu tenho lido muito sobre essa coisa do cogumelo também. Assim, né? Por quê? Um livro que eu estou lendo agora, ele fala sobre a coleta do cogumelo matsutake, que é uma especiaria japonesa. E ele é incrível, assim, porque toda essa coleta desse cogumelo, ela se dá de uma maneira, dentro de uma estrutura muito informal, de mercado, mas, ao mesmo tempo, também esse cogumelo ele se desenvolve em florestas que são sobras de gestos capitalistas muito intensos. Por exemplo, as florestas de corte no Oregon, nos Estados Unidos, depois que elas foram largadas por inviabilidade comercial, o matsutake começa a surgir, e aí você tem toda uma série de pessoas que migram para esse lugar para coletar um matsutake. Só que o matsutake, diferente desses cogumelos, ele não aparece do chão, assim. Então, as pessoas criam uma série de habilidades absurdas para acharem esse cogumelo. E o Jason Fulford tem um pouco essa coisa também, que para mim é muito importante, assim, de se permitir também se interessar por essas coisas, sabe? De ler sobre o matsutake, assim, de se permitir se interessar por isso, e que eu acho que é essencial um pouco para o que a gente faz, assim, na vida, né? E na verdade, mais do que para o que a gente faz, para uma coisa concreta, eu acho que hoje são coisas essenciais até para se manter meio
alerta no mundo, assim, conectado com o mundo, assim, né, de se manter indo, assim, né. Eu acho que é um pouco isso, assim. O Fulford, ele tem muito isso, assim. Ele é o cara que eu acho que ele vai arrumando instrumentos para se manter indo, assim, para se manter curioso, né. Não sei. Acho que é isso. Tá? Posso só fazer um complemento, Thiago? O Jason Fulford, ele tem um livro feito com a esposa dele, se não me engano, que chama This Equals That, que é um livro para crianças, que ele basicamente mostra imagens muito singelas do cotidiano, mas como elas se ligam. Então, uma foto que tem um formato redondo se liga com uma bola, e essa bola tem uma cor verde, que vai aparecer uma outra coisa verde, e você acaba entendendo como é que é um processo de edição básico a partir disso. Todo mundo que tiver filho, eu recomendo muito esse livro. Acho que se vocês quiserem justamente comentar ou fazer perguntas entre si, por favor, os microfones estão aí. Boa tarde. Eu resolvi escolher uma fotógrafa mais contemporânea porque é alguém que o trabalho influenciou muito naquilo que eu faço. Na fala anterior, a gente estava propondo meu trabalho. Eu sou pintor, não sou fotógrafo, mas todo o meu trabalho, minha pesquisa, parte da fotografia, seja como referência, seja como estudo. E quando eu entrei na faculdade, ali por 2001, 2002, eu tinha acabado de chegar do interior e fui para Belém e resolvi cursar arte. Então era uma coisa muito longínqua assim, para mim, os códigos, todas as coisas foram muito difíceis. E quando eu estava começando a entender determinados mecanismos da arte contemporânea, eu fui apresentado o trabalho da Rosângela Renaud e achei fantástico, porque era uma fotógrafa que não fotografava, então isso para mim já era muito mágico, assim. E depois ela falava de uma questão de identidade que trazia alguns paradoxos, assim, uma coisa de memória e esquecimento e de apagamento. As imagens eram geralmente fotografias coletadas antigas e tudo. E são coisas que me marcaram muito. E depois essa série veio coincidir com o início. Eu descobri essa série, veio coincidir com o início das minhas pinturas, onde eu descrevo a questão da identidade cultural do homem amazônico e uso, no meu trabalho, uso imagens de que são publicadas de pessoas suspeitas de crimes. E esse trabalho dela ela teve acesso a essas fotografias, que são da primeira metade do século passado, e são uma espécie de cartografia de alguns detalhes de presidiários, que parece ser uma coisa meio lombrosiana, de tentar achar um padrão entre essas pessoas, entre esses redemoinhos, essas marcas de cicatrizes na cabeça delas. E isso me afetou muito por causa do trabalho que eu estava desenvolvendo, que eu estava começando a desenvolver, onde eu mostro o rosto para falar de identidade, e ela fala de identidade a partir de uma questão de identificação, né? Não mostra a imagem das pessoas, mas, ao mesmo tempo, cria uma poética e uma aproximação com esses personagens que eles estão de costas. A gente vê, no máximo, a silhueta deles em algumas imagens, mas, mesmo assim, traz uma poética que me fascina muito, porque parece que o fotógrafo teve muito cuidado em fazer essas fotos. Elas são muito bem feitas para um simples documento, né? Elas foram feitas para um arquivo fechado, que seria um arquivo de penitenciária, mas quando exposto, ele ganha uma força muito grande. E aí a Rosângela coloca palavras e frases que eu não vou lembrar agora do que se trata muito bem, mas ele faz parte a série Vulgo, que faz parte do Arquivo Universal, onde ela vai fazer uma série de outras coletas de imagens e vai expor tudo. Enfim, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre esse trabalho, mas é algo que mexe muito com o meu imaginário e com as coisas que eu fui produzindo depois. E também esse trabalho me apresentou o conceito de apropriação, que é o que eu trago até hoje, que foi o tema da mesa anterior, né? Se apropriar de imagens das quais a gente não teve acesso, não participou dessa feitura da fotografia, mas que elas nos servem de alguma forma, assim.
Então, acho tem mais. Então é isso. Rosa de Torrenó para mim é muito importante por esses e outros motivos, assim. Ela tem uma frase muito famosa que é: quando ela está entre artistas, ela se define como fotógrafa, e quando ela está entre fotógrafos, ela se define como artista, né? Eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira aqui. Espero que eu me perdoe algum dia. Eu vou citar a homenagem à Amélia Toledo, que nós perdemos ela recentemente, menos de um mês agora. E ela foi uma pessoa decisiva na minha vida, porque eu entrei como aluno na Universidade de Brasília em 1963, 64, num momento muito interessante. O Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer e tal criaram essa universidade e convidaram as pessoas interessantíssimas para lecionarem lá. E eu pleiteei uma pequena bolsa, e essa bolsa eu tinha que prestar serviço, né, ajudar no preparo das aulas de algum professor, e eu fui cair com a Amélia Toledo. E, num período muito jovem, sem saber exatamente, eu sabia que eu não queria, mas não tinha a menor ideia do que eu queria. E a Amélia era uma pessoa assim, tão multifacetada, tão rica, tão interessante, tão cheia de vida, que ela me ensinou o seguinte: você pode fazer qualquer coisa de qualquer coisa, quer dizer, depende do seu olhar, do que você, como você se dispõe diante disso, né? Então, ela me abriu os olhos, ela literalmente me ensinou a ver. A primeira coisa que eu fiz com ela foi eu falava alemão, traduzia textos do Paul Klee, que ela utilizava em aula. E a Amélia tem uma característica interessante: ela trabalha com todo tipo de material, né? Durante a vida toda dela, ela experimentou, acho que, de tudo, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os tamanhos, de todas as dimensões, de todas as cores. Ela não tinha medo de nada. A Amélia pegava literalmente tudo e transformava num objeto artístico, né? Então, isso é uma lição de vida para mim. Eu acho que a gente não deve ter medo, não deve se inibir. Eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas. E eu, vamos dizer, achei meu instrumento aí, que seria a câmera. Então, através da câmera, eu não tenho medo. Eu, atrás da câmera, eu sou totalmente destemido, que eu penso na Amélia e falo: isso aí eu vou transformar naquilo que eu quero. Foi assim que eu enxergo a Amélia, e é assim que eu homenageio a Amélia. Ela está no momento com uma exposição da obra dela no CCBB. Eu recomendo muito a ver isso. A Amélia é um gigante, né? Aqui tem uma obra do metrô do Rio de Janeiro, a estação lá, que ela também trabalhou, esse mural que está atrás. Cada trabalho da Amélia é totalmente diferente do outro, mas o que vale aí é o olhar dela, né? Ela descobre as formas, descobre as cores e revela isso para a gente. É uma lição de vida. Muito obrigado. Quando o Thiago convidou para escolher alguém, eu fiquei pensando em tentar escolher alguém que não fosse uma das referências óbvias para o meu trabalho, porque eu acho que também a gente vai construindo, que todas as pessoas que estão aqui, todos os fotógrafos, você vai construindo ao longo da sua vida, desde que você começa a fotografar, uma linguagem. Ela é influenciada por muitas coisas que vêm de muitos lugares diferentes. Então, nos anos 90, eu nunca fui fotógrafo de moda, mas eu lia revistas de moda, que elas eram muito mais influentes assim, naquela época. Tinha revista inglesa, americanas. E eu, desde o começo, sempre usei muito câmera de bolso e câmera com flash direto e carregava o tempo inteiro. E sempre me impressionou um pouco quando eu vi o trabalho do Jürgen Teller, que ele tem uma coisa muito simples de resolver. O cara passa a vida inteira usando a mesma câmera, o mesmo flash, a mesma lente, fotografando tanto os trabalhos de high fashion, assim como os trabalhos, a vida cotidiana dele, da mesma forma. E ele é um cara que me influenciou muito na questão do enquadramento. Tem uma mágica da fotografia para mim, quer dizer, o flash é uma luz que eu acho que é só fotográfica, vê o mundo de um jeito que só a fotografia vê, e a construção da imagem dele dentro do retângulo, onde ele coloca as coisas, como ele cropa o mundo, é uma coisa que é muito do fotográfico. E isso, como outras pessoas, talvez o Tillmans, por exemplo, também trabalha um pouco isso, tem uma coisa muito de como a fotografia vê o mundo, enquadra o mundo, e essa luz que também é um pouco forense, assim. Então, na verdade, eu peguei um livro
que chama The Master, que é quase uma revistinha, assim, porque eu vi aqui na biblioteca e eu descobri que eu tenho um deles, mas acho que são 3 diferentes, eu não sabia e tem aqui na biblioteca. Então eu fiquei olhando ontem e eu fiquei relembrando de por que eu gostava tanto do trabalho dele, de como ele enquadra as coisas, e porque ele olha tudo, né, do mesmo jeito, seja a Charlotte Rampling, que está na primeira foto, ele tem um jeito, algumas vezes, muito cruel de fazer os retratos, que é uma coisa que eu também acho interessante, né, principalmente dessas pessoas muito ricas e famosas que ele fotografa. Até, se a gente passar aqui para a próxima, também eu só escolhi essas, que é fotografar um matinho saindo do concreto, e é tudo do mesmo jeito, assim, e nesses pequenos livros que ele faz, outros livros que não são os trabalhos comerciais, que é meio um diário fotográfico, ele mistura tudo, que é uma coisa que sempre me interessou também. Então, mas isso é eu acho que todos nós temos muitos vetores que influenciam a produção. Eu sempre digo que, para a gente, talvez seja muito óbvio, quando você olha o seu trabalho, você fala assim, nossa, isso aqui lembra aquele cara, isso aqui lembra aquele cara, mas o objetivo final é misturar tudo de uma forma que não seja tão óbvio para os outros que estão vendo, mas eu acho que a gente sempre é capaz de traçar da onde as ideias vieram para a gente documentar as coisas. Então, eu posso dizer que algumas escolhas que eu fiz no Cabanagem, por exemplo, tem a ver com ter lido revistas de moda nos anos 90, com fotógrafos que quebraram um pouco do glamour, da luz, do estúdio, para fazer esse tipo de fotografia, sendo que eles eram influenciados pela Nan Goldin, que já vinha fazendo isso um pouco antes. É interessante ver as linhagens das coisas, né? O caminho, a trajetória de uma certa ideia, né? Acho que é isso só. Boa tarde. Eu acho que eu vou falar em inglês, porque vai ser mais rápido. Thomas Fleschner. Thomas Fleschner is a Swiss artist, born in 1961, and I think he's for me probably the most, or one of the most interesting landscape photographer or performer, because he used to be a very good landscape photographer, and when he was about like 35, his wife died. And what happened to him is he was really, really sad. He couldn't like photograph any longer, and he just spent all his time walking. And I do sometimes the same when I'm sad. I just go to the mountains and walk, and I just like get the energy of the mountain. And Thomas Fleschner actually like thought I shall think about what I'm spending all this time walking, so maybe I should do something out of it. So what he did, he went to the mountains, was looking for very wide open spaces, and he just climbed these mountains. But he didn't climb it, he didn't go straight. He just said, okay, I'm going to do a kind of X-ray or cartographing the mountains, and he just went back and forth until he reached the top. And this creates these amazing, beautiful images. We can show more. And then he does the same path at night again with a torch on his feet and goes up again. And so the exposure is the time he needs to reach the top and come back. And you can show another one. Yeah, here for example, then you get a kind of idea about the volume at night of the mountain. It's not something flat. It becomes abstract, but at the same time you have a kind of volume. And actually the way he does this, maybe we can show one that is during the day. Yeah, here for example, what is fascinating to me is that like it's really like a performance, because it's like when you have a blank, like the painter, he has just this white canvas, and with his brush he starts to paint, and he's painting basically the landscape with his body. And this takes sometimes 8 up to 10 hours just to take like one single picture. And so he spends days and nights in the mountains, and it creates just, it's not about, I mean, I'm telling the story about his it's the process, how he reached to this idea. But I think
it's just a wonderful way to show landscape, to talk about mountains and about time. So yeah, that's it. Thanks. Bom, para justificar aqui a minha escolha, eu acho que a gente precisa voltar para o ano passado, quando eu participei do Festival Valongo, a convite do próprio Thiago e do Yatan, numa mesa em que tinha uma professora holandesa chamada Corine Nordenbos, não sei se é esse a pronúncia correta do holandês dela, e o historiador espanhol Horácio Fernandes. E era uma mesa que se chamava Fotolivros numa Ilha Deserta, que a gente falava sobre produção de fotolivros. E, para terminar a mesa, eu pensei numa brincadeirinha, numa gracinha, uma pergunta meio estúpida de jornalista. Eu falei, qual que é o fotolivro que vocês levariam para uma ilha deserta? E a Corine, ela demonstrou uma irritação naquele momento. Ela falou, isso não existe, não tem como a gente escolher um fotolivro. As pessoas me perguntam isso e eu acho isso uma besteira. E aí, logo depois, o Horácio já tentou amenizar e falou, olha, eu gostaria de escolher um livro que, cada vez que eu olhasse para ele, eu tivesse uma interpretação diferente. Deu uma resposta super elegante. Mas, de fato, a gente tem essa tendência, acho que uma coisa até meio brasileira, de falar o melhor, o mais, o maior de alguma coisa. E, de fato, isso é impossível. Cada dia que a gente acorda, a gente tem um fotógrafo diferente que vai satisfazer aquele dia. Então, eu pensei, na verdade, em falar sobre a geração de fotógrafos espanhóis que vieram do final da última década e que participaram ativamente do boom de fotolivros que a gente vive hoje, talvez um pouco mais ameno agora, mas uma onda muito forte, né? Em 2013, no final de 2013, eu fui pela Folha para a Espanha, justamente para fazer uma reportagem para entender por que essa geração era tão forte. Fui a Madrid e Barcelona e, numa semana, entrevistei, acho que 14, 15 pessoas ali, fotógrafos, curadores, editores, gente que vendia livro, professores. E todos eles falavam que essa geração ela surgiu da crise espanhola, a crise econômica que abateu a Espanha na última década. E eu achei isso super importante, porque, de fato, no momento de crise, nos momentos em que a gente não tem dinheiro para poder produzir, a gente não depende de bolsa, que a gente não consegue encontrar outra forma, é que a gente encontra uma saída. E esses fotógrafos descobriram que a saída era fazer por eles mesmos, autopublicando, fazendo livros. Eles não dependiam de museus, não dependiam de instituições, eles faziam as coisas por eles mesmos. E outra coisa que me fascina muito nesses fotógrafos é que eles têm uma gama muito diferente de estilos. Se a gente pegar ali 10 nomes importantes dessa geração, você vê que cada um tem uma maneira muito distinta de fazer fotografia, mas tem uma coisa que se assemelha muito entre eles, que é ser objetivo, ser direto e, ainda assim, não ser simplista. Que acho que, para mim, talvez seja até um mantra na vida, ainda mais sendo jornalista. Você precisa ser direto e você não pode ser simplista. Então, eu vou mostrar, acho que selecionamos 5 fotógrafos, só para comentar um pouco sobre eles. E a terceira característica que reúne todos eles é essa devoção ao fotolivro. Uma coisa que sempre eles pensam em um trabalho que ele vai terminar num fotolivro, mais do que numa exposição, mais do que numa foto sozinha, eles pensam numa ideia de narrativa que vai terminar num livro. Esse primeiro aqui é o Julián Barón. Ele tem essa foto de um livro chamado Censura, que é sobre política, sobre fotojornalismo também, em que ele joga esse flash muito estourado na cara dos políticos, até eles perderem a identidade deles. Obviamente, uma obra muito crítica, também dentro dessa ideia de crise que aconteceu na Espanha. Aí, logo na sequência, o outro fotógrafo é o Oscar Monzón, que ele publicou um fotolivro que eu gosto muito, chama-se Karma, que é uma ideia de simbiose em como as pessoas se relacionam com os carros, uma simbiose entre homem e carro, em que ele faz brincadeiras muito interessantes entre partes do corpo e a lataria dos carros. Também uma obra crítica, a forma como a gente se relaciona hoje com o carro. Depois, em sequência, tem o Ricardo Cassis,
que esse é um livro que é bem interessante, é um livro basicamente sobre as cores na fotografia, mas ele usa, para falar sobre isso, ele usa uma competição, acho que no sul da Espanha, de pombos, de corrida de pombos, que as pessoas pintam os pombos e vê qual é o pombo colorido que chega antes ao final dessa corrida. E, na verdade, o que menos importa aí é a corrida, é falar sobre cores na fotografia, ou seja, de novo, essa ideia de falar de uma coisa que é muito básica da fotografia, mas de um jeito complexo, sofisticado. Depois, o próximo, acho que é o maior símbolo dessa geração, que é a Cristina de Middel. Esse é o Afronautas. Talvez seja ali o que impulsionou todas as pessoas a procurarem outros fotógrafos dessa geração e do país, que é uma história de um programa espacial na Zâmbia, que teria acontecido nos anos 60 e que ela vai lá e recria como seria esse programa espacial. E aí a gente entra novamente numa discussão entre verdade e ficção na fotografia, que é um tema hiperclássico. Bem provável que eles não tenham, esses fotógrafos não tenham inventado nada muito novo, mas eles conseguiram dar uma nova embalagem a esses temas e trouxeram isso de uma forma muito vibrante. Acho que eles também têm uma característica muito forte entre eles, que eles são muito cativantes. E aí, por fim, uma outra mulher, que é a Laia Abril. Esse é um fotolivro muito bonito, chamado Epilogue, que é a história de uma menina que morreu de anorexia. E esse é um livro que tem muito texto, né? Ela entrevista os parentes, ela tenta reconstituir a história dessa menina para contar por que ela morreu. E é um fotolivro muito diferente dos outros que eu já mostrei, pela estrutura dele, por conter muito texto. Então, são fotógrafos muito distintos, mas que eles conseguem, de uma forma geral, falar também com o público fora da fotografia, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente acaba abordando assuntos herméticos ou de uma forma muito hermética e acaba ficando muito isolado dentro do nosso próprio universo. E esses fotógrafos conseguem falar de coisas muito cotidianas ou da própria fotografia, mas de uma forma que comunica muito bem para pessoas que não são ligadas diretamente com fotografia. Então, foi essa a minha opção. Obrigado. Eu ia só fazer um comentário sobre essa sua teoria da fotografia espanhola, o ano que, assim, em breve a fotografia brasileira vai bombar no mundo, né? Depende de nós. Então, vou passar a palavra agora para o Antônio Manuel, o último aqui da mesa. Alô, está saindo? Ele escolheu para falar sobre a Cláudia Andujar. Foi uma escolha tão rápida aqui que não deu nem tempo de separar novas imagens, mas ele queria falar sobre uma exposição que ele viu. Então, Antônio Manuel. Enfim, quando o Tiago me convidou, eu fiquei realmente pensando quais fotógrafos que teriam influenciado, algo assim, e são tantos, na verdade, que eu fiquei um pouco na dúvida. E eu lembrei que, há 2 anos atrás, eu participei de uma mostra na Fundação Cartier para a Arte Contemporânea e conheci pessoalmente a Cláudia Andujar. E, justamente, a Cláudia estava com os trabalhos do Yanomami. E foi um impacto para mim ver aquelas imagens. Eu não conhecia esse trabalho. E, além do mais, mais do que isso, não só a parte estética, mas tem uma parte ética que ela adotou com a tribo, e que foi uma coisa assim que realmente apaixonante. Ela criou uma espécie de identidade para cada índio, porque acho que havia uma matança, ou estavam morrendo por doenças, ou não eram atendidos em hospitais. Então, ela passou a criar uma identidade, uma ficha com foto de cada um, e é um trabalho extremamente ético, de uma importância assim, extraordinária. Lembrei também, não só da Cláudia, quem eu admiro muito, mas lembrei também de outra pessoa que eu considero muito importante na experimentação da fotografia. Na perspectiva, no preto e branco, e principalmente no experimentalismo, que é o José Oiticica, pai do Hélio Oiticica.
Ele tem uma série de trabalhos experimentais e é um dos pioneiros dessa fotografia, enfim, experimental, de pegar placas de madeira, rasgar essas placas, puxar lâminas, fotografar aquilo, revelar, enfim, misturar com outras imagens. Então, essa experiência do José Oiticica é uma experiência muito marcante, a meu ver, não só como linguagem, uma busca de imagens e de estética, mas, enfim, um experimentalismo que vem influenciar o Hélio Oiticica posteriormente. Obrigado. Bom, não sei se alguns dos fotógrafos querem comentar ou fazer pergunta para algum deles, ou se tem alguma pergunta do público antes de a gente encerrar essa mesa. Queria saber por que 90% dos que estão aí são homens. Eu fiquei curiosa. Isso foi uma causa, assim, não é a conta no festival, tem várias mulheres no festival, elas quase todas tiveram que ir embora. A Anabela voou, a Berna, a gente não conseguiu achar ela, não tem celular, a gente não conseguiu encontrá-la. A Yasmin e a Adélia tinham voo marcado, não ia dar tempo de fazer a mesa. Na verdade, eu convidei todas as pessoas que participaram de todas as mesas do festival para estar aqui na mesa. E isso aqui é um produto do improviso, um pouco do imprevisto do que aconteceu. Ok, obrigada. Acho que a gente podia encerrar, então, aqui. Eu queria agradecer muito, então, a todos que participaram aqui das mesas e que assistiram aí da plateia, as pessoas que organizaram, e convidar a todos para o ano que vem para voltar para o festival. Obrigado.